Olá, pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Vanessa Nascimento, eu sou educadora financeira e este canal é para ajudar você a se organizar e controlar as suas finanças. Além disso, aqui tem um toque especial que vai ajudar você a controlar as suas emoções com o dinheiro. Olha, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, já dê um like nesse vídeo, toque o sininho para você sempre ser notificado quando houver vídeos novos, tá ok? A lição número 1 que eu quero compartilhar com vocês é uma lição fundamental que eu friso muito com vocês aqui na educação financeira de vocês e que foi algo muito frisado em todo o meu decorrer de aprendizado da educação financeira também. Por isso que eu volto a frisar e vou trazer cada uma das habilidades. Lição número 1. O Pantera Negra teve que desenvolver a inteligência emocional. Eu falo sempre para vocês cuidarem das emoções, não é mesmo? Dinheiro está totalmente vinculado com as emoções de vocês. Tem pessoas que estão ansiosas, gastam mais. Tem pessoas que estão com raiva, gastam mais. Tem pessoas que estão depressivas, gastam mais. Tem outros que são mão de vaca, não ajuda ninguém, só quer o dinheiro para ele. Então, as emoções estão totalmente atreladas com o dinheiro. Por isso, nós devemos, dentro da educação financeira, buscar em trabalhar a inteligência emocional, ok? E dentro da inteligência emocional, que é o livro, né? Eu aprendi com o Daniel Goleman, que é um livro que eu super indico para vocês, a teoria da inteligência emocional. Ele nos traz 5 habilidades que são extremamente necessárias para que nós possamos liderar a nossa própria vida, o nosso próprio ser, a nossa liderança profissional, porque eu acredito que mesmo se você não é um gerente, um diretor, mas você atuando naquela área que você atua, você é líder de você mesmo. Então você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. E quando recebe o seu salário, também, ok? Então a primeira habilidade é a autoconsciência, a segunda, a autorregulação, a terceira, a automotivação, a quarta, empatia. Já fiz uma live só sobre empatia, depois vocês buscam lá no meu canal do YouTube, tá? E a quinta habilidade são as habilidades sociais. Eu separei elas para a gente ir um pouquinho mais a fundo, porque eu acho que essa questão da inteligência emocional é muito importante dentro dos personagens desses super-heróis. Mas a gente está focado aqui hoje no Pantera Negra. Então vamos lá, o que eu vi aqui com Pantera Negra, né? Como que ele conseguiu obter a habilidade da autoconsciência? O que é autoconsciência? É a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções. Vocês têm essa capacidade? Olha só, em uma parte lá do filme do Pantera Negra, ele percebe que eles erraram, toda a nação Wakanda, que é uma nação africana que está meio que camuflada no meio do mundo, porque eles tinham medo de ser descobertos por tamanha tecnologia e também pelo metal que eles tinham lá dentro da nação deles. Então, a emoção da nação, do rei, era o medo. Eles sentiam muito medo de ser descobertos por outras nações, aonde eles ficavam, e o ser humano destruir o Wakanda. Só que o rei Pantera Negra, ele descobriu que esse medo estava acabando com a nação, que a nação tinha coisas muito maiores a serem feitas para as outras nações no mundo para poder ajudar mais e mais pessoas. Então, o Pantera Negra, ele foi muito sensível ao perceber que o medo era o que atrapalhava aquela nação que era muito próspera financeiramente, tá? Deixa eu ver aqui quem tá me escrevendo. Wanda, boa noite, tudo bem? Luiz, a Isabela entende das coisas, ela curte, ela adora. Olá, tudo bom? Francielton, boa noite. A segunda habilidade que ele desenvolve no seu reinado, né, que é uma das inteligências emocionais, é a autorregulação, que o Pantera Negra conquista. O que é autorregulação? Capacidade de lidar com as próprias emoções. E aí, vocês sabem lidar com as suas emoções? Com a raiva, com a ira, com o medo, com a alegria, com a tristeza?
Vocês sabem? As pessoas têm muita dificuldade de saber lidar com as suas emoções e se perdem nesses desequilíbrios emocionais da vida. Já o Pantera Negra, a gente vê que teve ali, né, uma traição familiar. Quem já assistiu sabe, quem não assistiu não sabe, mas eu vou contando um pouquinho da história. Teve uma traição familiar e ele descobre que o seu pai, que já tinha falecido, por isso que ele assumiu o reinado, matou o seu próprio tio. E o seu tio tinha um filho na Terra, que é aqui no nosso meio. E esse filho ficou sozinho na Terra quando criança, entrou no quarto, se deparou com o pai morto e teve que aprender a se virar sozinho desde criança na Terra. E quando o Pantera Negra descobre a atitude do pai, ele fica muito revoltado com aquele pai. Ele começa a sentir uma ira, uma revolta, até mesmo um sentimento de ódio por aquele pai. E aí ele consegue entender que os erros do pai dele, depois que passa esse sentimento de revolta, os erros do pai dele não definiam quem ele era. Porque a gente fica muito confuso muitas vezes, né? Até mesmo dentro da nossa vida financeira. Às vezes a nossa família errou lá atrás e nos deixou num perrengue financeiro. E aí a gente quer ficar culpando aquele ser, aquele familiar que fez aquele erro com a gente. Mas só que o erro daquele familiar não pode determinar nenhum de vocês, ok? Vocês têm que ultrapassar. Se a pessoa errou, ela tem que assumir o erro para a vida dela e ela arcar com as consequências do erro. Só que aqui o Pantera Negra é que estava arcando com as consequências do erro do pai. Por isso que ainda ele ficou mais revoltado, sabe? Porque o primo já adulto estava atrás dele para tomar o reinado dele. Oi mãe, tudo bem? Vamos lá. Depois vai ficar gravado, mãe, aí você assiste, tá bom? A terceira habilidade da inteligência emocional que o Pantera Negra demonstra no filme é a automotivação. O que é a automotivação? Capacidade de se motivar e de se manter motivado. Gente, o que eu mais vejo são pessoas querendo desistir de um monte de projetos na vida ou desistir de melhorar a sua vida financeira porque qualquer dificuldade que ultrapassam já não acreditam que vão ser capazes de conquistar o melhor que Deus tem para elas. A desistência é muito maior do que a persistência na vida do ser humano. E aqui o Pantera Negra no filme, ele entra num combate com o primo, que o primo acha o Wakanda, né? Que o Wakanda tá camuflada no meio do mundo. Ele acha o Wakanda, entra em combate com o Pantera Negra e vence para disputar o trono do rei. E ele vence e ele ainda joga o Pantera Negra abismo abaixo. Todo mundo acredita que o Pantera Negra morreu. Mas não, depois de alguns dias, a mãe e a irmã encontram um Pantera Negra com uma tribo vizinha, mas assim, quase que morrendo. A mãe consegue curá-lo e aí nessa cura, nessa volta dele, ele volta muito mais motivado do que quando ele combateu a primeira vez com o seu primo. Porque o primo dele tinha um ódio muito grande pela família, né, do pai dele, que é o tio do Pantera Negra. Então, ele sai ali daquela tribo vizinha muito motivado em conquistar de volta o seu trono, em honrar a palavra de rei dele, de defender a nação Wakanda. E ele decide ir atrás do primo, lutar, né, aquela luta final para vencer o primo. E claro, ele já tinha perdido uma luta, já tinha quase morrido, assim, passado aquele perrengue, mas ele voltou e voltou muito mais motivado e isso fez vencer. Então, ao invés de nós, né, as pessoas quererem parar no meio do caminho porque passou por uma dificuldade, porque alguém disse não, porque uma porta se fechou, porque você não conseguiu ainda fazer o investimento para tal sonho que você quer, você tem que persistir, você tem que seguir um caminho, você tem que ter foco. Você tem que ter a automotivação, saber cair, se reerguer e tomar a motivação de volta para aquilo que você quer. É normal a gente, às vezes, perder uma motivação quando o caminho está muito difícil.
mas a gente tem que entender que nessas perdas de motivação a gente tem que saber trazer a motivação ainda maior lá dentro de nós. Isso é muito importante. E nós vemos isso na vida do Pantera Negra, neste momento do filme, tá bom? A quarta habilidade da inteligência emocional do Pantera Negra é a empatia. O que é a empatia? Vocês lembram? Capacidade de enxergar as situações pela perspectiva do outro. O Pantera Negra estava muito bravo com o primo dele que, né, tomou ali o posto dele, estava querendo fazer as coisas erradas, com o coração ruim, mas ele se colocou no lugar do primo, ele ficou ali, mostra durante o filme como ele imaginando o primo sofrendo quando ele entra dentro do quarto e se depara com o pai morto no apartamento, a vida deste primo sozinho, sem ninguém, sem nenhum familiar para cuidar dele desde criança. Então ele sente ali piedade, misericórdia pelo seu primo, mas o primo é muito malvado, o bicho é ruim, o ódio do primo é muito maior, mas o Pantera Negra soube desenvolver a empatia para poder entender o sentimento do seu primo e ele não deixar virar aquilo pessoal, ok? Porque quando algumas situações se tornam pessoais, a gente não consegue resolver. Por isso que é muito bom a gente saber se colocar no lugar do outro, para entender o sentimento do próximo. Que na maioria das vezes o ser humano não consegue desenvolver essa habilidade da empatia, tá? E é importante. É importante na sua vida financeira, é importante nos seus relacionamentos sociais, tá bom? E a quinta habilidade são as habilidades sociais. É um conjunto, né, de capacidades envolvidas na interação social. Eu percebi ali durante o filme do Pantera Negra que, mesmo ele sendo rei, ele nunca deixou de estar entre os seus. Como assim? Ele caminhava pelas ruas de Wakanda, ele gostava de ver como que estava funcionando a cidade, né, o seu país, a sua nação por perto, andando ali entre os seus. Não era porque ele era rei que ele não andava, não caminhava na rua, não ia até a parte rural do país dele, ver ali as pessoas que cuidavam da parte rural, ele ia também, conversava com os seus, ele sempre estava muito próximo. E geralmente um rei nunca está muito próximo assim da população, né, das pessoas mais populares. Eles sempre estão separados, mas o Pantera Negra não, ele sempre estava ali, próximo, caminhando nas ruas, tranquilamente, indo até as áreas rurais, vendo como as coisas estavam caminhando, vendo com seus próprios olhos. Vocês devem também desenvolver essas habilidades sociais para que vocês possam ter melhorias na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E essas melhorias na sua vida profissional vão te trazer resultados financeiros. E os resultados financeiros têm a vir com essas habilidades sociais que a gente desenvolve, porque a gente precisa de pessoas, certo? Quarta-feira da semana que vem eu estarei ao vivo com um novo tema aqui no YouTube para vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui embaixo, já dê um like neste vídeo, toque o sininho para você sempre ser notificado quando houver vídeos novos.